A paz, meu querido, minha querida, que bom estar aqui com você para estudarmos a palavra de Deus. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, após ouvir a mensagem, dar um like, apertar o sininho para que você seja avisado de toda a mensagem que eu postar, tá bom? E hoje eu quero falar sobre a escolha entre a bênção e a maldição. Você sabia que você tem esse poder de escolha? Se você quer ser abençoado ou amaldiçoado, é isso mesmo. Preste atenção, porque eu tenho certeza que você vai querer a bênção de Deus, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não culpe a Deus pelas suas escolhas erradas. Escolha certo, porque Deus vai te abençoar. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é prisioneiro das suas consequências. Então preste muito bem atenção. Pare, reflita e escolha o melhor de Deus para a sua vida. O povo de Deus, quando foi liberto do Egito, e Deus leva o povo para o exército e Deus apresenta a ele a sua lei. E ele diz que eles têm a escolha, né? Eles têm como escolher entre a bênção e a maldição. Em Deuteronômio 11, 26 e 29, quando Deus dá a sua lei ao seu povo, ele diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerezim e a maldição sobre o monte Ebal. O que Deus está dizendo aqui? Quando Deus dá a sua lei, né, através de Moisés, os seus mandamentos, as leis e mandamentos são regras, né, de vida. E ele diz assim, olha, se vocês cumprirem essas regras, vocês serão abençoados. Na verdade, se você andar segundo a vontade de Deus, no caminho que Deus quer que você ande, você receberá a bênção de Deus. Mas se você se desviar e procurar outros deuses, você será amaldiçoado, não é? E não abençoado por mim. Isso que Deus disse ao povo de Israel. E ele até mandou que se fizesse um ato profético. E quando eles chegaram na terra, eles de fato fizeram um ato profético, né? Eles disseram assim, 6 tribos foram no monte Gerezim e profetizaram a bênção. E 6 tribos foram no monte Ebal e profetizaram a maldição. E ali foi um ato profético que eles tinham que escolher ou seguir os mandamentos para serem abençoados ou não, ou seja, não obedecerem os mandamentos e serem amaldiçoados. Mas você sabe que nós que estamos na era da graça, nós estamos debaixo de uma outra lei. Nós estamos debaixo como se diz assim, nós estamos debaixo de outro tipo de bênção, né? Uma outra dispensação, que é a dispensação da graça, e não mais a dispensação da lei está sobre nós. Então eu quero te explicar direitinho como hoje você pode ser abençoado ou amaldiçoado. Em Gálatas 3:10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, se você está debaixo da lei, né, você e não cumpre a lei, você é maldito. É por isso que o povo de Israel nunca conseguia encontrar a bênção total, porque sempre em algum aspecto da lei eles caíam. E Deus então deu uma maneira para eles serem perdoados. Eles tinham que se apresentar com o sacrifício do cordeiro, não é? E o sacerdote punha a mão sobre o cordeiro, transferia os pecados do povo, o cordeiro era sacrificado, então através do sacrifício, derramamento do sangue do cordeiro, eles eram perdoados.
Uma vez por ano eles faziam isso e eram então libertos do seu pecado. Então quem está debaixo da lei vivia segundo essa regra. Pecava, precisava do cordeiro, do derramamento do sangue do cordeiro para ser então abençoado novamente. Mas Cristo, quando ele veio, ele nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que se sacrificou por todos nós. Ele foi morto, ele derramou o sangue. E o seu sangue, ele não funciona só para um ano, como funcionava o sangue do cordeiro que era derrubado na era da lei. Não, o sangue de Cristo que foi derramado por nós, ele é um sacrifício eterno, porque Jesus se apresentou diante de Deus e ali ele nos libertou dos pecados, tanto nós que vivemos nessa era depois de Cristo, na era da graça, quanto aqueles que viveram antes de Cristo. Então, em Cristo Jesus, toda a maldição do pecado foi quebrado, não é? Em Gálatas 3, 24 e 26 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei foi um tipo, não é? A lei foi uma condução. Através da lei nós somos levados a Cristo, através da fé em Cristo, porque a lei nos apresentou o quê? A nossa incapacidade de andarmos na justiça e na vontade de Deus. Então ela nos leva a Cristo, aquele que se sacrificou uma vez por todas por nós. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que é a lei, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, hoje, através da fé em Jesus Cristo, nós vivemos debaixo de uma outra régide, né? Debaixo de uma outra égide, debaixo de uma outra lei, debaixo de um novo comando. E Deus, ele diz que através do sacrifício de Jesus, nós não somos mais amaldiçoados. A maldição passou da nossa vida e a bênção veio em Cristo Jesus. Em Efésios 1:3 diz assim: as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, autor da nossa redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Se você está em Cristo, a maldição da sua vida já passou. E você tem todas as bênçãos espirituais ao seu dispor. Então, quando eu digo para você, hoje você tem a oportunidade de escolher entre a maldição e a bênção, entre a bênção e a maldição, no tempo da lei eles tinham que escolher ou viver segundo a regra e os mandamentos de Deus para ser abençoados, ou não e ser amaldiçoados, e através do cordeiro, o sacrifício que eles eram redimidos. Hoje, através de Cristo, nós somos redimidos da maldição e em Cristo Jesus somos abençoados e nele nós temos vida e vida abundante. Jesus Cristo disse: eis que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, que é Satanás, o ladrão, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se Deus nos deu a Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que se sacrificou por nós, para que toda maldição saísse da nossa vida, mas em Cristo Jesus nós temos todas as bênçãos. Se Deus nos deu a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós, não nos dará com Cristo Jesus tudo o que nós necessitamos, todas as nossas bênçãos? É lógico que dará. Então, quando eu digo para você hoje, você tem uma escolha. Escolha a bênção. Escolha a bênção, escolha a vida abundante que está em Cristo Jesus. Escolha viver em
Cristo Jesus, né? Viver em Cristo Jesus é viver nele através da fé. Mas se você ama Deus e se você ama Cristo, você também vai trilhar um caminho de obediência, um caminho de liberdade. O pecado não vai te dominar mais, mas o que vai dominar você é uma outra lei, é a lei do Espírito, que te coloca segundo a vontade de Deus. Né? Você vivendo em Cristo Jesus, segundo a sua vontade, em obediência na lei de Deus e nos seus caminhos. Então hoje você vai viver segundo os princípios de Deus, não por coerção, não porque se você não viver você vai ser amaldiçoado para sempre. Não, porque se você cair em algum pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça, porque Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue por você, para que nesse sangue você fosse lavado e purificado. Mas por amor, resolva viver a vontade de Deus para a sua vida e observe os seus mandamentos e você será próspero em todos os seus caminhos. Amém? Então você escolha hoje a bênção, escolha hoje a Jesus Cristo, escolha o seu caminho e você será plenamente abençoado. Esse é o meu desejo para você em Cristo Jesus. Deus te abençoe.